Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Tiago, capítulo 3, por bondade. Se você puder, fique em pé, para que nós possamos fazer menção da palavra do Senhor Jesus. Eu creio que hoje, esta palavra, ela vai ensinar a todos nós, porque todos nós tropeçamos no falar, todos nós tropeçamos na língua. Então a mensagem vai falar com todos, e é para todos. Não vem querer apontar o teu irmão não, porque é para ti também. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou os lemes, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Sente por bondade. A nossa língua é o principal meio de expressão da nossa personalidade. E a fala sempre provoca uma reação imediata na vida das pessoas. Essa reação imediata, ela pode ser boa, pode ser mal, ou pode ser neutra. Tiago, no capítulo 1, ele já havia tratado, mas de forma mais coesa, da palavra, ou da fala, ou da boca, quando ele disse que nós temos que ser tardio para falar. Então, Tiago, ele está trazendo uma repetição, mas agora mais completa, mais aguçada. E ele faz uma mudança de ação do capítulo 2 para o capítulo de número 3, e a preocupação dele é tanto com as obras que os irmãos precisam produzir, fé com obras, como também a preocupação dele em relação às palavras, a forma de falar, a forma de comunicar-se. E o apóstolo Tiago, ele nos lembra lá no versículo 2, que
todos tropeçamos em muitas coisas. Uma tradução mais correta desse tropeçar seria: todos nós cometemos erros. Todos nós podemos tropeçar. Paulo, na sua carta de 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, ele diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então é nosso dever ter esse cuidado. Todos nós temos grandes chances de cometer equívocos. E a nossa natureza carnal, ela é propensa para o erro. Propensa para errar ou desagradar ao Senhor. E o interessante, que ele inicia dizendo que não seja desejo de muitos o ser mestre. E a ideia de mestre aqui é aquele que ensina, aquele que está liderando e tem uma missão, um compromisso de ensinar. Sobre ele tem uma responsabilidade e o mais duro juízo, porque falando pode ofender, falando pode entristecer. Então é por isso que não podemos assumir um risco de guiar alguém se não formos chamados para isso. John Wesley diz que não coloque mais sobre as suas costas o que Deus não confiou a você, visto que é tão difícil não ofender ao falar muito. Se o Senhor não lhe chamou para pastorear, não pastoreie. Se o Senhor não delegou a você um ministério, não exerça um ministério que o Senhor não delegou a você. Não faça e não seja aquilo que o Senhor não delegou à sua vida. Porque você pode cometer erros por ser aquilo que Deus não mandou você ser e nem fazer. É por isso que Tiago começa dizendo: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. E o grande número de pecados que cometemos, a grande maioria deles, vem através da língua, da fala, da comunicação. E eu marquei aqui 4 pontos que nós podemos destacar em relação à língua, em relação à fala e ao cuidado que nós devemos ter. Primeiro, o que falamos? Aquilo que falamos é bom, é útil, é proveitoso. Segundo, como falamos? Como é essa comunicação? Falamos com calma, com cortesia, com respeito, com boa educação, com boas palavras? Ou somos truculentos, com palavras duras, gritos e respostas que às vezes vão ferir muito mais do que um golpe de espada? Terceiro, do que falamos? Como é as nossas conversas, os nossos diálogos? Quais são os assuntos das nossas conversas? São assuntos que edificam? São assuntos que agradam ao Senhor? São assuntos sadios? E quando falamos? Porque há tempo também de você falar. Tem gente que ele pensa que a sinceridade é falar na hora que ele bem quiser. Não, se falar, eu já falo mesmo. Não, tem tempo de você falar. Há tempo de você falar e há tempo de você se calar. Se eu for falar tudo o que eu penso, eu posso machucar muita gente. Então eu tenho que saber quando falar, quando me comunicar. Precisamos ser prudentes para não falar quando não devemos. Há um momento certo. Uma palavra dita na hora certa pode trazer grandes resultados abençoadores.
Mas uma palavra, mesmo que seja boa, mas sendo trazida no momento errado e equivocado, pode trazer grandes problemas, pode trazer grandes prejuízos. Então tem um tempo certo de você falar, tenha sabedoria para isso. Semana que vem nós vamos falar sobre a sabedoria do alto e a sabedoria humana. Mas tem a sabedoria de Deus, para você saber o tempo de falar, quando falar. Se você seguir esse protocolo, você consegue ser um crente equilibrado, um varão perfeito, um varão maduro, para destacar na sua vida o lado espiritual da fala. Olha o que Salomão, e eu acho interessante, escreve lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Vamos ler Provérbios, bota lá na tela para mim, fazendo favor. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 e versículo 19. É culto de ensino, irmão, então, vamos lá. Olha o que Salomão escreve. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Deus aborrece, se entristece, fica irado. E a 7ª sua alma abomina. O Senhor fica terrivelmente abominado com essa 7ª coisa. Primeiro, é o 18 agora, 6, 17 e 18. Já está no final, rapaz. Daí tu me atrapalha, né? Volta lá desde o início, para mim não me perder. Vai. Quais são as coisas que o Senhor aborrece? 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, 18. Coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira. Estas 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. E olha que tem gente que gosta de arrumar confusão de um para com o outro. Tem gente que é perito de semear contenda de um para com o outro. Tem gente que tem uma veia maligna, perversa, e é capaz de ele estar na igreja ainda, irmão Jorge, provocando intrigas, confusões e contenda entre os próprios irmãos. A alma do Senhor abomina esse tipo de gente. Mas se nós olharmos para esse texto de Salomão, desses 6 pecados que Deus aborrece e um que Deus abomina, desses 7, nós temos 3 pecados que são cometidos com a língua. 3. Quais são eles? A língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentiras. O mentiroso é aquele que vive na prática da mentira. Ele mente. Isso faz parte dele. Se não houver uma libertação, isso faz parte da vida dele. Ele mente sobre tudo. A testemunha falsa que profere mentiras é aquela que sabe a verdade, mas para prejudicar alguém, ela se torna uma testemunha mentirosa sobre a vida de alguém. E por último, o que semeia contenda entre irmãos. Para Tiago, um cristão verdadeiro, ele não precisa ser apenas um cristão que tem uma teologia ortodoxa, algo doutrinado no Senhor. É preciso ter uma língua controlada. Em algum momento da sua vida, você já parou para pensar que você não era para ter falado tal coisa? Em algum momento da sua vida, você pensou, eu acho que eu falei demais.
Em algum momento da sua vida você se envergonhou de ter falado alguma coisa. Algo que não era para você ter falado, e você falou para a pessoa errada, e trouxe prejuízo para você. Em algum momento da sua vida, alguma palavra você soltou e depois você pensou, fiz besteira. Não era para ter falado. E agora, como resolve? Não resolve. Vai ao vento. É pedir graça e misericórdia do Senhor. Mas em algum momento da sua vida você já agiu de forma inapropriada. Daí Tiago disse que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, perfeito teleos no grego. E este perfeito aqui significa aqueles que alcançam plenamente o seu elevado chamado. O pastor MacArthur, pastor americano, ele diz que o termo perfeito descreve aqueles que são maduros espiritualmente e, portanto, conseguem controlar a sua própria língua, o impulso de falar. Porque é natural a gente querer falar. É natural a gente querer soltar palavras. A língua coça. É natural quando alguém chega para você e diz assim, ó, ei, eu tenho um negócio para te contar. Pronto. Seu instinto fofoqueiro aguça. E você vai querer saber. É natural você querer opinar ou ter opinião sobre tudo. Não, eu tenho a minha opinião. Faz parte desta natureza. A gente querer falar, expressar, soltar palavras. Tem gente que é impulsivo, se alguém falar alguma coisa, ele já solta. Hoje eu encontrei com um rapaz no Estecanela, e conversa vai, conversa vem. Cara bem alegre. Aí ele disse, olha, eu sou assim, sou contente, alegre, risonho. Falei para ele, olha, eu sou da mesma forma. Para alguém me tirar do sério, a pessoa tem que fazer algo, mas muito maquiavélico. É muito difícil me tirar do sério. É muito difícil eu perder o sorriso. É muito difícil eu transparecer uma ira ou uma revolta. Mas tem irmãos que não conseguem. Tem irmãos que a língua coça para falar, para soltar a metralhadora que está engasgada. E daí, de repente, quando você solta coisa demais, fala coisa demais, depois você se arrepende. Não é assim? Falamos aquilo que não era para ser falado. Então, um varão que é perfeito, o texto aqui, está dizendo de alguém maduro, de alguém que tem domínio próprio, um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Tem domínio, tem controle. Não significa que você vai sair desse culto e você não vai errar. Que amanhã você se esquece o que ouviu e fala alguma coisa e depois você se lembra, meu Deus, o pastor falou sobre isso ontem. Mas uma das qualidades e uma das virtudes que nós precisamos ter é o domínio próprio. Pessoas descontroladas, destemperadas, sem nenhuma temperança. Tem pessoas que se falar alguma coisa para ele no trânsito, ele vira um assassino. Quando eu faço alguma lambança no trânsito, meu irmão, né? Quem nunca fez lambança aqui, que atire a primeira pedra aí, né? E daí alguém me xinga, eu olho para o cara, me perdoa, desculpa.
E daí às vezes o cara vem. Teve uma vez que aconteceu comigo aqui na Presidente Kennedy. Eu não vi o motoqueiro, não vi. Ele ficou bem no meu ponto cego e eu entrei para ir para Josué de Bernardes. Saí da Presidente Kennedy para ir para Josué de Bernardes. E eu vi que eu fechei ele, pô, me perdoa, desculpa. E o cara começou, plá, 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 plá. Daí lá na frente a gente parou na sinaleira, cara, me perdoa. E daí ele, plá, plá. Daí eu baixei o vidro e falei, cara, eu te pedi perdão, se tu não quer me perdoar, o problema é teu. Daí ele baixou a crista, né? Mas tem pessoas que são descontroladas, não pode falar nada, que ele se descontrola. Tem equilíbrio, tenha domínio. A personalidade pode ser controlada, tua personalidade pode ser forte, teu temperamento pode ser forte, mas você pode controlar ele no espírito. Não, essa é a minha personalidade, eu sou assim mesmo. Não, espera aí, pode parar. Você é servo do Senhor. Você serve a Jesus. Lá no mundo você tinha a sua personalidade descontrolada. E você fazia bagunça e arruaça. Agora você serve a Deus. Agora você está no caminho. Agora você é um cristão, exemplo, referencial. Você tem que ter domínio. Quando a personalidade quiser atacar, opa, se controla. Em nome de Jesus se controla. Em nome de Jesus, domínio próprio. E daí Tiago, a partir do versículo 3, ele vai fazer algumas analogias interessantes aí, para descrever a importância da língua. E ele fala de 6 coisas. Primeiro, o freio posto nos cavalos, o leme das embarcações ou das grandes embarcações, o fogo que se alastra e algo pequeno pode provocar uma catástrofe, o veneno que pode ser mortal, a árvore e a fonte. 6 coisas que ele destaca, ou faz uma analogia. Tem um teólogo que diz que a língua tem o poder de dirigir, destruir e deleitar. E daí a partir do versículo 3, assim como se coloca freio nos cavalos, para que este cavalo possa ser dirigido por você, e ele vai andar em obediência conforme o teu comando, conforme o teu controle. Tiago, ele usa essa expressão para a língua. Assim como se coloca freio nos cavalos, coloca freio na sua língua também. Segura a tua língua, controle ela no poder do Espírito Santo. Um pequeno freio colocado sobre a língua ou a boca do cavalo que o controla. O cavalo que deve ter aí alguns quilos, e aquele pequeno freio controla aquele cavalo. E daí ele faz uma outra analogia, um leme, algo pequeno para uma grande embarcação. Mas aquele leme pequeno é que conduz aquela embarcação. Se não tiver leme, aquela embarcação vai de encontro aos rochedos, aquela embarcação fica à deriva, aquela embarcação não tem rumo, não tem direção. É por isso que o leme é de suma importância. Algo pequeno para uma grande embarcação. Quando o Tiago fala sobre este algo pequeno, freio e leme, a língua é algo pequeno num corpo. Mas o estrago que faz é gigante. Está aqui. Tem uns irmãos que têm uma língua pequena, outros maiores, mas o estrago é o mesmo. O estrago é o mesmo. É por isso que Tiago fala sobre direção. A nossa palavra
ela tem que ser de edificação, de direção, de exortação, e não de destruição. A nossa palavra e a nossa língua, ela tem que ser direcionada para edificar vidas. Tiago, ele usa essas duas ilustrações para trazer uma questão importante, algo pequeno que controla algo grande. Algo pequeno que traz direção para algo grande. Assim é a nossa língua. Assim é a palavra que sai da nossa boca. Tem que ser para edificar, para alimentar vidas espiritualmente. Tem que ser para abençoar vidas. E não para ser descontrolada e sem rumo e sem direção. Daí Tiago, a partir do versículo de número 5, ele vai falar sobre o fogo e o veneno para descrever o poder da língua. E no versículo 5 ele fala que uma pequena fagulha pode causar um grande incêndio, se não apagado. Uma xepa de cigarro, num calor de 50 graus, jogado no chão, pode provocar uma catástrofe numa floresta. Uma fagulha, algo pequeno, pode trazer uma onda de destruição, se alastra, causa estrago. Aonde a calúnia, os boatos, as fofocas se espalham como um fogo avassalador, ali há destruição. Assim como o fogo cresce, espalha, fere, destrói, mata, assim também é o poder da língua. A calúnia pode acabar com a reputação de alguém. Mesmo que haja reparação, sempre vai ficar aquela mancha. Porque sempre vai ter dúvida no coração de alguém. Eu não sei se não aconteceu mesmo. As fofocas, elas provocam destruição, e toda fofoca é mentira. E tem gente que senta em roda para fofocar, para destruir reputação, para destruir a vida do próximo, para destruir a reputação do próximo. Quantas pessoas que foram feridas por causa de calúnias e nunca mais houve reparação? Quantos pastores que foram feridos por causa de calúnia e nunca mais houve reparação? Quantos irmãos que foram feridos por causa de fofocas e não houve reparação? A língua tem um poder de destruição, como um fogo que destrói, assim é a nossa língua. E o interessante é que, se você olhar aí no versículo de número 6, Tiago diz que a língua não é como fogo, é fogo. Ele é categórico em dizer que não é como. Ele não faz tipo como se fosse um comparativo. Ele é categórico, é fogo. O que sai dela é fogo. O que sai dela, se não for para edificar e para abençoar, é destruição, é mazelas, é pecado, é mal. Então Tiago, ele trata de forma categórica, e aqui ele é mais incisivo em falar a respeito da língua como algo destruidor. A língua, ela é perigosa, indomável, incoerente. Paulo, em Efésios capítulo 4,
versículo de número 29, ele faz uma distinção entre a santidade oposta aos costumes gentios daquela época. E ele é contundente em dizer que quando nós abrimos a nossa boca, precisamos avaliar aquilo que nós vamos falar, para ver se aquilo que vamos falar vai trazer edificação. Se aquilo que você for falar não vai trazer edificação, não vai abençoar a vida de ninguém, fique calado. Se você não tem nada para falar, é bom você não falar nada. Às vezes, o melhor conselho é o teu silêncio. Porque abrindo a boca, você pode destruir alguém. Você pode trazer consequências, mazelas para a vida de alguém. Se você não tem uma palavra, se você não tem um conselho, se naquele momento você não tem nada para expressar, só diga para a pessoa, vamos orar. Vamos colocar na mão de Deus. E Deus, por certo, vai agir. Não tente ter opinião aonde você não tem vez. Não tente colocar as tuas palavras aonde você não tem domínio e controle da situação. Não tente ser um super-herói aonde há fraqueza. Porque você também é fraco. Se você não tem nada para edificar, mantenha-se em silêncio. Fique calado, que esse vai ser o teu melhor conselho. E se for falar sem ter conselho, apenas diga, vamos orar. Vamos colocar na mão de Deus. E Deus vai agir. E Deus vai fazer. O interessante é que ali nós temos a palavra torpe. E a palavra torpe, ela é extremamente cruel. A ideia da palavra torpe é algo estragado, podre, carne putrefata, fruta machucada. Não tem aquela fruta que está machucada? Você olha para ela e diz, não dá para comer isso aí não. Assim são as palavras torpes. Tem gente que a alma dele, o coração dele é podre, é estragado. Ele não gosta de ver a alegria, a felicidade e a vitória na vida de ninguém. Ele sempre tem que ter vantagem acima de tudo e de todos. Se você fala algo para ele, para se alegrar com ele, ele vai falar uma história superior à sua, porque ele não quer ficar por baixo. Coração estragado, podre. Gente que não consegue se alegrar com o outro. Gente que não consegue celebrar as conquistas do outro. É podre, é maligno, é perverso, é mau. Pode até estar sentado num banco de igreja. Pode até levantar a mão hipócrita e dizer que está louvando a Deus. Pode até dizer que veio para o culto, para receber palavra, mas o coração é podre, é mau, é imoral, é perverso, é maligno, é do diabo. Judas andava com Jesus, mas era do diabo. Ananias e Safira estavam na igreja, mas o coração deles era podre, era mau. Palavra torpe. Tem um filósofo conhecido por todos nós, chamado Sócrates, o pai da filosofia. E ele costumava falar sobre a necessidade de passarmos tudo aquilo que vamos falar por 3 peneiras. Talvez alguém já ouviu isso. Quando alguém chegava para contar algo para ele, ele perguntava para aquela pessoa se ela já tinha passado pelas 3 peneiras antes de contar para ele. E a pessoa então perguntava que 3 peneiras era essa. E ele então dizia, a primeira peneira é a peneira da verdade. Isso que você vai me contar é verdade? Se tal pessoa titubeasse na sua resposta e disser, me contaram,
Sócrates então respondia: então você não tem certeza daquilo que você está falando. A segunda peneira que ele fala: você já falou para a pessoa envolvida que você está me falando? E Jesus é categórico em dizer que quando você vê um irmão falhando, errando, o que você deve fazer? E falar com ele. Aconselhar ele: meu irmão, não faça isso. Você é um servo de Deus. Você está errando, você está falhando. Eu amo você, eu amo a sua alma. Jesus tem uma obra na sua vida, não faça isso. Se o irmão que recebeu as tuas palavras lhe chutar, não lhe der ouvidos, daí você vai e fala com os presbíteros, com os homens de Deus. Se mesmo assim não ouvirem os homens de Deus, se comunica à igreja. Se não der ouvidos à igreja, então coloque na mão de Deus. Mas tem pessoas que quando vê, a primeira coisa que faz é espalhar ruína. Meu Deus, eu vi o irmão. E já vai espalhando. Você viu quem estava lá, você viu isso, você viu aquilo. Em vez de nós ir lá e falar: querido, não faça isso. Você é servo de Deus. Esse caminho que você está trilhando é perigoso. Sai daí. Mas para muitos é mais preferível estragar a vida daquele que está, às vezes, perdido em nosso meio, como uma dracma perdida. Em vez de nós encontrarmos a dracma, nós mantemos a luz apagada, porque não temos nenhum sentimento por aquele que está perdido. Queremos espalhar, destruir, arruinar. Tem gente da minha classe que celebra quando um companheiro cai. Eu não celebro, eu me entristeço. Porque é um companheiro do ministério. É alguém que tinha uma chamada, mas que não cuidou, não vigiou, não zelou e caiu. E daí alguns celebram, alguns até dizem: eu falei, eu avisei. Tem alguns que são tendenciosos a dizer: agora chegou a minha vez, vou entrar no lugar dele. Quando alguém cai, não é celebração, é tristeza. O nosso dever é falar para o Senhor: Jesus, tem misericórdia. Levanta ele de novo. Não permita ele se perder. Não permita esta alma ir para o inferno. Mas que tu tenhas misericórdia e tu traga ele para perto de ti. E a terceira peneira: o que você vai me contar vai ajudar esta pessoa? Vai ser uma palavra boa, útil, edificante, vai trazer solução para o problema? Se a pessoa não respondia de forma positiva a essas 3 peneiras, ele dizia: por favor, não me conte nada e eu não quero nem saber. É assim que nós devemos agir. Não permita que na sua mesa seja um poço de fofoca e de destruição. Não permita que a tua mesa seja um poço de ruína. A gente sabe, o crente maduro e espiritual, ele sabe, o crente que tem discernimento, ele sabe quando alguém vem contar com alegria nos olhos, pela ruína e pela queda de alguém. Ele vem contar com gosto na boca, salivando. Ele vem falar com alegria incontida, para não transparecer, mas quem tem discernimento sabe. Quem tem discernimento reconhece quando alguém vem com palavras, e aquelas palavras é para ferir, machucar, condenar.
A língua é carregada de veneno mortífero, é mal incontido. Está lá no versículo de número 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal, é cobra. É crente jararaca, cascavel, e aí vai. É cheio de peçonha, sempre larga, né? A cobra, quando lança a peçonha, você só vê o líquido saindo, né? Eita, cobra velha, endemoniado, né? É gente que... Em algumas congregações, graças a Deus que aqui não teve isso. Mas nas congregações onde eu passei, sempre tinha o irmão que vinha me trazer o relatório dos irmãos. Daí teve um na última congregação que eu passei, que às vezes ele falava e murmurava, e eu não respondia. Não falava nada, ficava quieto. Até que um dia ele teve o feeling da minha resposta. Daí um dia nós indo fazer um serviço, pegar um material para a igreja, ele disse: pastor, eu já matei a charada. Quando o senhor não gosta de um assunto, o senhor não fala nada, fica quieto, não responde. Né? Como é que se fala? Ignora a gente. Exatamente isso. Quando uma pessoa começa a murmurar, silêncio, calado, para a pessoa se tocar. Porque se eu falar é capaz de eu voar no pescoço dele. Então eu fico calado, fico em silêncio. E Tiago então vai expressar nos últimos versículos, a partir do verso 9, para nós finalizar, que a nossa língua é uma fonte e uma árvore. A região da Palestina é uma região muito árida, era e ainda continua sendo. Quem encontrasse uma fonte, encontrava uma riqueza. Quem encontrasse uma fonte, encontrava alento, descanso. Saciava a sua sede, encontrava força, encontrava ânimo, encontrava coragem para prosseguir a sua caminhada. E Tiago diz que uma palavra boa é como uma fonte, que traz alento, que traz descanso, que traz esperança em meio ao desespero, que traz vida no portal da morte ou em meio à morte. Nossa boca tem que ser como uma fonte de águas vivas. E Jesus disse isso para a mulher samaritana. O crente que tem a sua vida como uma fonte que jorra água viva do Senhor, ele tem palavras que edificam, ele tem palavras que saram. A pessoa pode errar, pode falhar, mas a exortação dele vai ser com amor. A exortação dele vai ser trazendo aquela vida para perto dele, não afastando. Eu sempre digo que a disciplina não mata ninguém, pelo contrário, a disciplina serve para aproximar você de Deus quando falha, quando erra. Teve um rapaz que, infelizmente, eu tive que discipliná-lo, assíduo, um baita cooperador. E quando eu disciplinei ele, eu disse: rapaz, eu vou te disciplinar com muita tristeza. Só que você não vai faltar um culto. Eu quero você aqui em todo culto, eu vou te ajudar. Nós vamos conseguir vencer. E você logo, logo vai sair do processo da disciplina. Mas tem alguns que disciplinam com ódio, com ira, com raiva, e matam, e destroem,
em vez de trazer aquela vida para perto como uma fonte que vai trazer alento, que vai trazer descanso, que vai trazer solução. A segunda comparação que Tiago faz lá no final, ele compara a língua como uma árvore e seu fruto. E quando nós falamos de árvore e fruto, nós falamos de uma árvore que traz alimento. E fruto fala de energia, de força, de saúde, de capacidade para viver. Para você viver, você tem que se alimentar. Nós podemos alimentar as pessoas como uma árvore que produz frutos, que alimenta, que traz vigor, que traz força, que traz ânimo. Nós podemos dar sabor, porque o fruto também, ele traz o sabor. E nós podemos dar sabor às vidas das pessoas pela maneira como nós comunicamos. Como é que você se comunica? Tem pessoas que não sabem se comunicar, ela é truculenta. Você vai falar com ela, você meio que tem que se cercar, se armar. Porque até para falar é ignorante. Te acalma aí, meu irmão. Tem esse controle também. Aprenda a lidar com a comunicação. A comunicação é importante. Ah, o meu pai era assim. Cresci assim na base da ignorância. Olha, porque o teu pai é assim, você vai ser também. Porque fazia aberrações, vai fazer também. Era desrespeitoso, porque tem gente que acha, não, é porque é assim mesmo. Não, isso aí é desrespeito. Ignorância é desrespeito. Tem que aprender a tratar bem as pessoas. A comunicação é tudo. Você pode não ter um português polido, bem adornado, mas o mínimo de respeito tem que ter. Na fala, na comunicação, no diálogo. Como é ruim você chegar num ambiente ou conversar com uma pessoa ignorante. As respostas são ignorantes, a forma de falar é ignorante. Você se sente mal, se sente ruim. E se é o contrário? A pessoa também vai se sentir mal. Então a comunicação é tudo. É como uma árvore que gera frutos. Então aprenda a falar. Aprenda a se comunicar. Sua personalidade pode não ser como a minha. Mais extrovertido, pode ser que você seja um pouco mais introvertido ou totalmente introvertido. Mas a comunicação, o diálogo, a conversa com respeito, com cordialidade, as respostas com cordialidade, a conversa com cordialidade, o falar com cordialidade é tudo. Você visita uma pessoa, você chega lá na casa dessa pessoa, e lá na casa dessa pessoa que você foi visitar, conversar, trazer essa comunhão, essa pessoa trata mal, não trata bem. Eu fui na casa de um irmão, eu tenho algumas histórias, irmãos, alguns. Eu fui na casa de um irmão, pensa no irmão Treva, mas eu tinha que amar ele, né? Eu tinha que amar ele. Tem que amar até o Treva, né, pastor Denilson? Pode fugir disso, né? Daí eu não tinha feito uma visita para ele. Não, vou lá lhe visitar. Lá fazer uma visita. E todas as casas que nós fomos bem recebidos, bem tratados. Sempre os irmãos botam um cafezinho, né? Eu já estou dando uma dica para você, né? Sempre os irmãos botam um cafezinho, um negocinho lá. E daí, sabe quando você chega numa casa e não tem assunto? É só você que fala. Não há uma reação, uma conversa, um diálogo. Parece que a pessoa não quer você ali. Daí eu vi que a irmã tentava ainda, sabe? E nem um copo d'água. Eu tive que pedir aí do irmão, tem um copinho d'água pelo menos, né? Você acha que eu, como pastor, vou ter o prazer de ir na casa desse irmão novamente? Nunca.
Nunca. Se quiser se alimentar, que venha no culto, que eu não vou na casa dele. Você se sente mal, você nunca mais volta numa casa dessa. É um mínimo. Respeito, conversa, diálogo, cordialidade, boa comunhão. Outra coisa, as pessoas não têm nada a ver com os teus problemas, não. Às vezes você está com problema e quer descarregar nos outros. Controle os teus ímpetos. Às vezes você não está num bom dia e já quer descarregar. Calma. Porque eu não tenho nada a ver com os teus problemas, não. Calma aí. O que está acontecendo? Não, deixa eu orar por ti aqui. Vai dar tudo certo. Daí é só dar um bom dia. Que bom dia o quê? Só se for para ti. Calma, calma. Vamos com tranquilidade. Vamos começar o dia bem. Já estás começando mal já. Cordialidade, conversa, diálogo, língua. Às vezes quando você... Há pessoas e pessoas. Tem pessoas, meu irmão, que o emocional dela é fraquíssimo. Fraquíssimo. Não é maduro o suficiente. E se um irmão falar, às vezes, um pouco mais ímpeto com ela, pronto. Pronto, acabou com a vida do irmão. Por isso, Paulo nos recomenda, quando você for abrir a boca para falar, cuidado. Filtre os teus problemas. Eu sei que a vida não é fácil, as dificuldades são intensas, as decisões para tomar, os problemas diários, é problema financeiro, é problema que envolve filhos, é problema na família, é problema lá no trabalho, é coisa que falta, é coisa que precisa comprar, acabou isso, daqui a pouco você ouve, acabou o leite, acabou a carne, tem que comprar, o dinheiro acabou, é dia 20 já. No início do mês, até o dia 5, dia 10, tem dinheiro. A partir do dia 10 é ninja, o dinheiro some. Chega o dia 20 e não tem mais nada. Daí chega a esposa, ei, acabou a carne. Pronto, teu dia, calma. Saiba filtrar os teus problemas e não descarregue em ninguém. Eu sei que às vezes não é fácil. E qual que é a recomendação que nós precisamos ter na nossa língua, na nossa fala? O salmista diz, como que deve ser o nosso linguajar, a nossa fala, a nossa palavra. Salmos de número 51 e 15. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Peça para que o Senhor enche a tua boca das palavras dEle. Peça para que o Senhor ajude a você ter controle da língua. Todos nós que estamos aqui temos problema com a língua, porque em algum momento da vida a gente falou alguma coisa. Não vem dizer para mim, não pastor, eu sou um santo, então tu já é para estar na eternidade. Porque em algum momento da vida, lá no seu trabalho, quando alguém te tirou do sério, ou lá no meio da família, às vezes nós temos uns parentes que são as trevas, né? Que são os atribulados, e tira a gente do sério. Em algum momento da sua vida, você soltou, e depois a consciência bateu. Consciência tocou, oh Jesus, tem misericórdia. Peça para o Senhor esta noite, Senhor, coloque as tuas palavras na minha boca. E quando eu falar, seja para edificar. E quando eu falar, seja para alimentar. E quando eu falar, seja para dirigir. E quando eu falar, seja para direcionar a minha família, minha casa, minha esposa, meus filhos, meus negócios. Lá no meu ambiente de trabalho, onde eu estou, coloca as suas palavras na minha boca. Peça para o Senhor domínio próprio. Peça, que Ele dá. Peça para o Senhor o controle dos teus ímpetos. Eu sei que às vezes não é fácil, a personalidade quer se sobressair, mas peça para o Senhor, Senhor, controle.
Me ajude a ter controle emocional, espiritual. Eu quero ser um crente maduro no Senhor, que tenha domínio, que tenha controle. Eu quero ser um crente que saiba o momento certo de falar, a hora certa de falar e o que falar. E se eu não tiver nada para falar, Senhor, segure a minha língua, segure a minha boca, segure meus ímpetos. Não deixe eu pecar através da língua, não deixe eu pecar através das ações, das palavras, mas me ajuda. Aleluia. Fique de pé por bondade. Isso é o que o Senhor tinha para nós hoje. Todos nós temos essa dificuldade. Todos nós. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso para trabalhar em você, para trabalhar na sua alma, para trabalhar no seu coração, para lhe ajudar. Para que nós, irmão Jorge, sejamos em Deus servos edificadores. Em que a gente pode ver alguns plantando no reino de Deus, outros colhendo, e nós olhando para o Senhor que dá o crescimento. Que a sua boca seja para abençoar. E quando você tiver que exortar ou chamar a atenção, faça isso com amor. Não faça com fúria, com raiva, com ira, com cólera. Porque é você que vai estar pecando. Mas faça com amor. Chame a atenção com amor. Chame para perto de você. Exerça o cristianismo ortodoxo, verdadeiro, no controle da língua, para servir ao Senhor Jesus. Feche os teus olhos onde você está. Ore ao Senhor. Se é necessário uma transformação na sua vida, peça ao Senhor. Se às vezes o inimigo lhe ataca, para que coisas se exalem na sua vida, e você sabe que isso vai ferir, vai machucar, peça para o Senhor: Jesus, me ajuda. Me ajude a ter controle. São tantas coisas. É lá na minha família, é lá no meu trabalho. É tantas coisas, mas me ajuda a ter controle, domínio. Às vezes é no trânsito. Me ajude a ter controle. Me ajude a ter domínio das minhas ações, dos meus ímpetos, da minha língua, da minha fala. Oh Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós não estamos acima do Senhor, pelo contrário. Nós dependemos de Ti para tudo, inclusive para falar. Nos ajuda, Jesus. Ser conosco. Traz descanso, alívio para a nossa alma e que nós sejamos instrumentos de alívio e de descanso. Instrumentos de edificação, instrumentos, Senhor meu Pai, de solução para muitas vidas. E quando nós não tivermos nada para falar, que o silêncio seja um conselho. E que a oração seja uma oportunidade, Senhor meu Pai, de colocar esta vida no Senhor. Nos ajude a ser crentes verdadeiros, cheios do Teu Espírito Santo, cheios de amor, que a ira, que os ressentimentos, que o mal não domine o nosso coração, e que a boa palavra faça parte do nosso contexto, do nosso dia a dia, porque nós precisamos de Ti. Nós não podemos ser crentes podres, estragados. Nós temos que ser crentes sadios, cheios do Espírito Santo, da graça, do mover, do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Estenda as Tuas mãos de misericórdia sobre o Teu povo, Pai. Estende as Tuas mãos de misericórdia sobre a Tua igreja, sobre os meus irmãos, e dê a todos nós domínio, controle, para que nós sejamos crentes maduros e cheios do Teu Espírito. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Senhor da seiva,
está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando. Cante, meu irmão. Sem Da salvação participar. Fala, Deus, fala. Fala, Deus, cante. Fala, Deus, toca-me. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus.